Olá, estamos dando início a mais uma conversa aqui através dos canais do Movimento Solidário Empresarial. E nessa nossa conversa está conosco o Diarley Almeida. O Diarley está falando diretamente de Brasília e ele é gerente nacional da Universidade Corporativa do Sebrae. Para bater um papo junto comigo com o Diarley, está aqui a Alessandra Fraga, da Coordenação Nacional da BPW, e a Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer e da diretoria da BPW Porto Alegre. Tudo bem, Alessandra? Tudo bom, Rogério? Vou me apresentar rapidamente. Sou Alessandra Fraga, sou empreendedora, consultora de imagem com foco em gestão da imagem profissional. Sou coordenadora do Comitê de Capacitação Empreendedora da BPW Brasil. Falando rapidamente do Movimento Solidário Empresarial, surgiu nesse período que estamos vivendo, onde veio uma crise viral e os nossos negócios, as nossas vidas foram colocadas em xeque, né? E aí pensamos o que vamos fazer. Aí Rogério, Ana Paula e eu criamos um movimento, um espaço para todos, onde trazemos diversos profissionais nas diversas áreas para falar o que estão fazendo, como vamos passar por esse momento, como faremos a médio e longo prazo. Então é um espaço para todos. Agora eu passo para a Ana Paula. Muito obrigada, Alessandra. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bon, sou fundadora do Instituto Florescer, trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, palestras, treinamentos, workshops. Sou consultora empresarial e escritora. Faço parte deste movimento que é para todos. E nós estamos aqui com ótimos profissionais de várias áreas para tentar auxiliar as pessoas que buscam informação e encontrar meios de passar por essa pandemia, por essa crise econômica e dar continuidade aos seus negócios. Rogério? Eu sou o Rogério Bon, sou professor universitário de graduação e pós-graduação, sou palestrante na área de inovação, na área de gestão e empresas familiares. Tenho hoje 7 livros editados na área de gestão de pessoas e na área de negócios. Sou um consultor, fundei a Tempos Consultoria há mais de 25 anos atrás. Sou conselheiro do Conselho Federal de Administração. E com muita alegria, conversar agora com o Diarley Almeida, que é uma pessoa com quem eu tive já muitas vezes interações profissionais, nos conhecemos há muitos anos. O Diarley também é oriundo do movimento de jovens empresários do Ceará e hoje está ocupando cargos, tendo a responsabilidade de dirigir nacionalmente a Universidade Corporativa do Sebrae. O Sebrae, né, Diarley, que é uma organização que nesse momento, sem dúvida, está sendo de muita importância para colaborar para que um grande número de empresas no Brasil não quebre ou não pare. A gente sabe que vai ser inevitável que, dado tudo o que está acontecendo, algumas pessoas não vão conseguir dar continuidade aos seus negócios. Mas quanto mais pessoas forem salvas com relação ao vírus e quanto mais empresas forem salvas com relação à crise econômica, melhor para todos nós, né? Muito obrigado pelo teu tempo aí para poder conversar com a gente, Diarley. Seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rogério, grande amigo de longas datas aí do Movimento de Jovens Empresários, como ele mesmo falou. Já estivemos aqui em Brasília, aqui, realizando o evento, né, na posse do nosso amigo Eduardo Diogo. Hoje, ele, diretor nacional, aí, né, diretor do administrativo e financeiro do Sebrae Nacional, e que me convidou para estar aqui, né, nesse desafio. Eu cheguei aqui no Sebrae em maio do ano passado e cheguei com o desafio de contribuir na unidade de administração e suprimentos. E aí, ao longo aí da gestão, né, que a gente vai conhecendo um pouco mais, e aí Eduardo viu que a minha contribuição seria mais significativa e importante, estar lá na Universidade Corporativa do Sebrae, com uma grande missão que ele me incumbiu aí, né? Nós que somos colegas aí de longas datas, né? De colégio, mas também de batalhas aí associativistas, né? Que estivemos juntos aí na Federação das Associações dos Jovens Empresários no estado do Ceará. Nós fundando aí várias AGEs no interior, também na CONAGE, né? Então, ele me colocou aí
hoje, estando como gerente nacional da Universidade Corporativa, para poder encampar uma virada de chave da universidade para o modelo EDTEC e para que a gente pudesse fazer uma ressignificação dessa mesma unidade em todo o Brasil, ressignificar a universidade corporativa no Brasil todo, e com 2 grandes projetos que a gente deve brevemente aí lançar e falar, e que certamente irei convidá-los para estarem participando. Boa tarde, Ana Paula, também, que eu estou conhecendo agora aqui, né? Boa tarde. Como o próprio Eduardo Diogo, nosso amigo, diz, a gente não está aqui no isolamento social, né? Eu tenho usado também a mesma coisa, ele está aqui num afastamento físico, porque socialmente estamos nós aqui conversando, né, através dessa tela, e não estamos próximos, nós não estamos próximos fisicamente. Boa tarde, prazer conhecê-la. E queria também dar as boas-vindas à Alessandra, né, aliás, agradecer a Alessandra, na verdade, e dizer que também é um prazer conhecê-la. Conheço um pouco do trabalho, não a fundo, mas um pouco do trabalho da BPW, mas sempre vejo que a gente tem uma ligação muito boa, né, com o nosso movimento de jovens empresários lá atrás, né? Hoje ele tem já evoluído para uma versão, vamos dizer que os nossos líderes lá atrás nos levaram até hoje, mas que a gente tem aí uma missão bem importante, aí todos nós, BPW, movimento, jovens empresários e outros mais, que é de elevar, né, o nível de consciência empreendedora e de também a gente melhorar aí um pouco mais nosso país, ajudando aí a incrementar a nossa economia, né? Então, muito obrigado aí pelo convite de vocês 3, estou aqui à disposição, Rogério. Jarley, a gente está num momento que obriga o redesenho de negócios, repensar de estruturas e, muitas vezes, construir um negócio novo a partir daquilo que se tem. O Sebrae, tu colocaste que dentro do Sebrae está sendo o desafio de certa forma, fazer isso com a Universidade Sebrae. Só que a Universidade Sebrae, ela serve, entre outras coisas, para capacitar as pessoas do Sebrae, que são aquelas que vão lidar com os empreendedores ali na frente. Então, isso certamente faz com que tu acabe tendo uma rede gigante de pessoas com quem tu tens contato no Brasil inteiro e que acabam atendendo aquelas pessoas na ponta que são os pequenos empreendedores. Na tua visão, quais são os principais impactos que vocês têm percebido no universo desses pequenos negócios e como é que tu enxerga a condição desses pequenos negócios sobreviverem nesse momento tão complicado que a gente está vivendo? Rogério, a gente inicialmente falar que a Universidade Corporativa do Sebrae, que vai fazer 12 anos esse ano, ela trabalha assim com um público que são os colaboradores, mas também nós trabalhamos aí com parceiros e credenciados, e a gente, quando assumiu o ano passado a universidade, em setembro do ano passado, a gente entendeu que precisava fortalecer essa iniciativa. Então, a gente não atende diretamente os nossos clientes, mas a gente entendeu que são também público nosso para poder a gente oferecer capacitação, os clientes das outras unidades, que são instrutores e consultores. Então, a gente entendeu que se a gente também levar capacitação para essas pessoas, por intermédio da unidade, dessas outras unidades que trabalham com essa interface, a gente vai estar ajudando o nosso público-alvo, nosso cliente, que são os empresários dos pequenos negócios, MEIs, micro e pequenas empresas. E falando disso, né, o Sebrae vem aí atuando com a liderança aí, com a forte liderança do nosso presidente Carlos Melles, né, e também com o nosso diretor administrativo financeiro Eduardo Diogo, vem liderando aí esse grupo para poder a gente prover, né, nesse momento difícil das empresas, prover essas empresas para que elas possam aí, vamos dizer assim, que essa crise seja menos, que afete menos ainda os seus negócios. De que forma? De uma forma mais imediata, que a gente está vendo aqui que é a consultoria, que são os créditos que a gente está utilizando. A gente voltou com o FAMP agora muito forte, é o Fundo de Aval das para micro e pequenas empresas, né?
a empresa vai pegar o crédito, não tem avalista, e a gente entra com o FAMP. A gente entrou muito forte aí para poder também começar a abrir a cabeça desses empresários, né? A gente fala muito em mindset. Eu estou no ambiente educativo, eu vou falar de cultura, né? E vou já fazer algumas provocações, porque eu gosto de fugir do lugar comum do pensamento. O comum está todo mundo falando. Então, essas unidades que são da diretoria técnica, elas entram também falando sobre inovação, trazendo para esses empreendedores uma nova visão, não só para esse momento de crise, a gente está trabalhando, mas a gente está trabalhando também para o pós-crise, né? Como que a gente vai se comportar. Então, a gente trabalha também muito nessa fonte, também nessa frente, e a gente também nós fizemos aqui, sob a liderança do nosso amigo Eduardo Diogo, ele fez aqui um gabinete da travessia, onde a gente recolhe informações do Brasil todo, informações daquelas que são super aproveitáveis por essas micro e pequenas empresas e MEIs, para que elas possam aproveitar dessas informações e incrementar o seu negócio. Então, a gente tem atuado em várias frentes que são bem importantes nesse momento de ressignificação, de replanejamento dos negócios. Hoje de manhã, por um acaso, eu fazendo uma organização dos meus arquivos do computador, eu cliquei num vídeo e achei super... Isso é um vídeo que eu acho que eu vi há uns 2 anos atrás, achei extremamente atual, né? Me lembrei imediatamente dos deliveries, né, que eles agora, deliveries por aplicativo, que eles não se reinventaram, mas estão se fortalecendo, né? Estão avançando ainda mais. E esse vídeo que eu vi, eu acho que todos aqui já devem ter visto, é o vídeo da Amazon Go, né? Que não tem funcionário, não tem fila e não tem caixas. Você entra, né, passa o seu código lá, seu QR Code na catraca, ela libera e você vai botando dentro da bolsa e sai, ele já debita no seu cartão ou acredita no seu cartão, né? Então, esse vídeo tem tudo a ver com esse momento. A gente sabe que alguns negócios poderão deixar de existir, né? Talvez até alguns mercados. E a gente sabe que outros precisarão se adaptar a um novo momento, né? Mas eu trago aqui para vocês uma pergunta. Em que intensidade será isso no nosso país? Será que mais de 500 anos de cultura brasileira, com essa cultura que a gente tem hoje, com um pensamento retrógrado, com um pensamento que muito voltado, né? Você hoje tem um mercado brasileiro que apoia muito as médias e as grandes empresas. Será que um ano, vamos botar aqui um ano de isolamento social de Covid-19, né? O Covid vai permanecer, a gente sabe. Vai melhorar, vamos encontrar vacina. Mas será que esse um ano vai mudar mais de 500 anos de cultura? Será que isso vai ser realmente fundamental? Você tem alguma dúvida que quando liberarem os bares, os brasileiros estarão todos nos bares bebendo e se divertindo? Essa é a nossa reflexão, para a gente começar, e depois eu vou inserindo mais algumas outras. Então, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que a gente vai mudar, algumas coisas realmente não serão mais as mesmas, mas eu acho que a gente está dando muita ênfase e fortalecendo isso. Eu acho que algumas coisas não vai mudar. Então, a gente tem que ter, primeiro, aqui uma mudança de cultura. A gente podia muito bem aproveitar esse momento para a gente, os nossos governantes que eu digo no executivo, no legislativo, né, aproveitar esse momento de um grande experimento assim, vivencial, e a gente mudar, por exemplo, o nosso modelo de leis trabalhistas, nossas leis tributárias, né, podemos mudar, bancos poderiam também fazer isso, né, nós temos bancos parceiros, estão fazendo o máximo, eu entendo, mas existe também todo um regramento que os impede de fazer alguns negócios, mas todas essas instituições, acho que nós poderíamos fazer uma grande reflexão e fazer essa mudança. Mas será que isso vai mudar? Jarley, tu está falando uma coisa muito interessante, né? E eu quero aproveitar falar do gabinete de travessia que tu falaste aí, que foi criado no Sebrae. Uma das coisas que a gente tem orientado os nossos clientes é a criar um gabinete de crise, um gabinete de guerra, né? Que é controlar o caixa, fazer um olhar muito firme sobre gestão financeira agora e todos os impactos. Só que se a pessoa fizer somente isso, se a empresa olhar somente para o agora, é o que tu falaste, bom, como é que eu vou atravessar? Eu atravessei, cheguei lá do outro lado, eu esqueci de construir o resto da ponte.
Então, vai acontecer como a gente vê, às vezes, né, em algumas obras públicas de alguns países do mundo aí, onde tu tem um lado da ponte, tu tem a ponte e não tem o outro lado, porque não fizeram, né? Então, não basta eu construir a ponte para atravessar esse momento, eu tenho que estar lá do outro lado com alguma coisa pronta, esperando para o momento em que passar isso tudo. E isso talvez seja, Jarley, concordando com o que tu colocas, o mais difícil, né? É uma questão de fazer com que as pessoas que têm um mindset tradicional, muitas vezes mais conservador, percebam que o momento é de mudar. Eu preciso mudar. Se eu não mudar, eu não vou conseguir descer lá do outro lado da cabeceira da ponte. Exatamente. Veja bem, será que a gente terá ainda o tio lá da banca de revista, né? Então, assim, esses negócios, né? A gente tem que ser... Eu me lembrei agora daquele filme do avião voando, e em pleno voo, a turma parafusando lá as poltronas, soldando fuselagem. Então, nós estamos nesse momento. A gente precisa atuar no presente para poder a gente superar isso, né, atravessar, mas se eu não estiver pensando lá no futuro, a gente não vai conseguir ter uma sustentabilidade nos negócios. E aí, para isso, tem uma máxima aqui: ninguém tem uma fórmula para isso, ninguém sabe como vai ser. Não adianta se alguém chegar para você que está nos ouvindo, isso aí que tem uma fórmula mágica que vai fazer isso acontecer, ninguém sabe. Só você, microempresário, pequeno empresário, ou empresário de MEI, sabe sobre o seu negócio. Repense o seu negócio, o seu produto, o seu público, a maneira como você entrega, a maneira como você encanta o seu público-alvo. Porque esse é o momento de fazer essa travessia e fazer essa transformação e fazer esse replanejamento. Algumas pessoas falam, será que a gente, na outra entrevista que eu estava, ele perguntou, será que a gente terá uma queda nos faturamentos das empresas? Não sei. Eu sei que, sim, a gente terá aí, talvez, um momento onde esse replanejamento vai lhe levar a você, quando rever seus custos, você ter uma lucratividade operacional talvez menor. Mas é necessário, nesse momento, replanejar tudo isso, né? Replanejar o seu ponto de equilíbrio, que quando você, antes da crise, ele é um, agora ele é outro. Então, você precisa replanejar o que é que você tem de recursos comprometidos. Então, esse é o momento, né? Então, você vê essa reunião aqui, que provavelmente em outro momento vocês poderiam estar me convidando, eu estar aí presencialmente, hoje, o que justificaria talvez a gente estar presencial, né? É claro que, uma coisa que eu também trago sempre para as reflexões, é claro que eu sempre digo, Deus, ou o nome do Deus da religião que vocês tenham, que está lá em cima, é o mesmo Deus, só muda o nome, não criou o ser humano para ele viver isolado. Ele criou para viver em sociedade, em comunidade. Então, a gente não pode nunca deixar que essa telinha aqui que está conosco aqui agora, as redes sociais, os softwares, as softwares de vídeo VCs, eles possam nos substituir. A gente precisa também conviver em sociedade. Então, por isso que eu acho que o replanejamento também é importante, para entender que o momento é de equilíbrio. Quando surgiu a internet e os editoriais, os jornais e revistas eletrônicas, também me perguntaram sobre isso e eu falei, não vão ser substituídos. É uma experiência diferente. Tem consumidor para todos os gostos. Eu acredito sim, né, que haverá um equilíbrio, né, um meio a meio aí de o objeto físico e do virtual e do digital. Então, empreendedor, repense seu negócio, o momento é esse, né? O Sebrae está aí para isso. Micro e pequenas empresas e MEIs são 98% das empresas formalizadas no Brasil e representam 52% dos trabalhos também formais. Então, a gente está aqui numa correria intensa para poder fazer esse trabalho, e eu lá na Universidade Corporativa, fazendo essa ressignificação do nosso público, ajudando as nossas unidades técnicas a capacitar instrutores, consultores,
professores, interlocutores, agentes de desenvolvimento, a gente ajudando a levar conhecimento a eles por intermédio dessas unidades, para que eles possam ajudar os pequenos negócios. Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer. Muito obrigada, Rogério. Diarley, você trouxe uma palavra no início muito significativa, e eu acho que a forma que tu trouxe ela cabe bem a este momento que a gente está vivendo. Tu falou sobre ressignificar. Nós percebemos que este momento de crise, por ser um momento diferente das outras crises que nós passamos e ser mais intenso, mais duradouro, que está tendo uma necessidade de uma mudança muito abrupta, talvez falar que precisamos só mudar é muito simples, precisamos mudar todos os dias. Acabou ficando raso, né? Então eu vejo assim, quando tu trouxe essa palavra ressignificar, é o que eu penso, é algo mais profundo, é algo que a gente tem que trabalhar, como tu disseste, repensando tudo, desde o nosso produto, desde os nossos negócios, desde como fazemos e quando fazemos, olhar para o futuro. E é importante nós termos empresas como o Sebrae, a gente sempre fala aqui, para direcionar as pessoas, os consultores, que nós fazemos essa atividade também, para que as pessoas possam absorver conhecimentos e conseguir ressignificar o seu negócio nesse momento para poder dar continuidade. Tu disseste aí algumas coisas que eu vejo como já são dicas, né, deste momento, que nós precisamos ressignificar, encontrar parcerias, nos fortalecer, aproveitar este momento de isolamento social ou distanciamento físico, como tu bem trouxeste também, para poder aprender, tirar, literalmente rasgar a caixinha, né? Nem pensar fora da caixa, é rasgar ela, porque é necessário a gente sair do mais do mesmo, né? Aí eu te trago assim, uma pergunta para a gente refletir junto. Ao teu ver, como nós conseguiríamos mudar essa cultura, já que sim, há uma necessidade de mudar, sim, vivemos 500 anos em uma forma de pensar no nosso mindset, só que nós precisamos evoluir, nós temos que evoluir. Como que tu percebe e que as pessoas podem fazer para alcançar, a caminhar? É claro que a gente vem numa evolução, mas assim, a gente precisa mudar essa cultura mais rápido. O que a gente pode fazer para poder acelerar essa mudança dessa cultura? Legal sua pergunta, Ana Paula. Primeira coisa que a gente não consegue mudar a cabeça de quem não quer mudar, né? Mas sempre existem pessoas que estão querendo mudar a maneira de pensar, de agir, né? De fazer as coisas, e são com essas pessoas que nós temos que nos aglutinar. Então, por isso que eu falei no começo aqui, e aí você veio me perguntar como que a gente poderia fazer. Eu acho que a gente pode nos unir a essas pessoas por intermédio ou de algumas associações, enfim, a gente fazer um grande movimento, tá? Que é isso que a gente está se propondo aqui na Universidade Corporativa, com um projeto do nosso diretor Eduardo Diogo, que é fazer um grande movimento para novos líderes, certo? Então, a gente está fazendo esse projeto agora, ainda estamos aqui desenhando, mas eu acredito muito, que se nós nos aglutinarmos com as pessoas que querem também fazer mudar, né? Baseado em princípios éticos, baseado em patriotismo e cidadania, baseado em valores do caráter humano, acho que a gente consegue bastante. Essas três palavras fazem parte, né, já eu tenho que fazer a citação, né, Rogério? Fazem parte da tese de mestrado do nosso amigo Eduardo Diogo, né, que ele é mestre em liderança, é muito amante do tema, então é da tese dele que eu trago esses três pontos. Então, acho que se a gente se aglutinar com esses valores, esses princípios, e essa questão da gente querer ser patriota e cidadão, né, eu acho que a gente consegue sim mudar. E aí eu trago também uma outra mensagem, né, me recordando aqui, que também vi, não me lembro agora do nome do ministro britânico, eu acho, que ele falava
que a gente só consegue mudar, né, quando a gente só consegue mudar um país quando as pessoas de bem têm as mesmas forças e iniciativas que as pessoas que não são de bem têm. Então, a gente precisando fazer mudanças, a gente precisa mudar o mindset, a gente quer mudar o mundo, a gente muda a gente, né, se aglutina, faz um movimento ali na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, depois você vai expandindo, que não adianta você querer mudar o mundo primeiro, né, muda você mesmo, muda a sua casa, muda o bairro, muda a cidade, vai se aglutinando, e aí a gente consegue, não agora, eu não acredito que agora, mas para as próximas gerações a gente consegue ter aí, talvez, quem sabe, pessoas com esses princípios arraigados nelas que possam tomar decisões, ocupar cargos de liderança tanto na gestão pública, no judiciário, no executivo, no legislativo, em lugares com grandes empresas, nas associações e federações da vida, nas confederações, enfim. Então, acredito que seja por esse meio aí, por esse intermédio. Alessandra Fraga. Muito interessante tudo o que estava falando. Eu só que vou puxar bem para o lado do empreendedor, tá? Eu, como empreendedora, enquanto te ouvia, eu fiquei pensando, o Sebrae é uma marca que representa os empreendedores. Eu, há mais de 10 anos atrás, quando eu fui empreender, eu busquei o Sebrae. Para mim, o Sebrae é uma referência onde ele te dá condições, né? Te prepara, vamos dizer assim, ele te auxilia para a gente empreender, né? Então, todos os empreendedores veem o Sebrae como isso. Mas a questão é o seguinte, nós, como tu estava falando culturalmente, o brasileiro não estuda, muitas vezes, vamos falar das mulheres empreendedoras, porque o meu foco é o empreendedorismo feminino, e a gente sabe que o maior número de mulheres empreende por necessidade, sem ter condições de capacitação, às vezes não tem nem primeiro nem segundo grau, quem dirá uma educação empreendedora, né? Então a gente tem essa estrutura, essa cultura, e isso está instalado no nosso país. Aí veio a Covid-19 e rompeu com todos os paradigmas, com todas essas estruturas, e como tu falaste, que a gente tem que ir ajustando, apertando os parafusos do avião enquanto ele está no ar voando, né? Então a gente tem que reaprender na prática. E a gente sabe que um empreendedor, para ser bem-sucedido, ele tem que planejar, né? Então, aí que cria um paradigma. Tá, eu tenho que planejar, mas como é que eu vou agora replanejar e eu não tenho essa cultura, né, de planejamento e nem a educação para isso. Nós não temos essa base de educação empreendedora aqui no país, sabemos disso. O Sebrae é uma marca de referência, mas a gente busca o Sebrae quando a gente vai empreender, então a gente não tem lá na base, na nossa educação, na escola, na universidade, essa condição para facilitar esse empreendimento. Aí eu te pergunto, né, responde como o Charles ou como o Sebrae, o que poderia auxiliar esses empreendedores que estão sendo colocados em xeque agora com a Covid, para eles conseguirem apertar os parafusos dele durante o voo e poderem sair de uma forma melhor disso, né? Não vamos falar nem durante, a médio e longo prazo, como tu mesmo falaste, quanto mais empreendimentos se mantiverem no mercado a médio e longo prazo, vai ser bom para o nosso país. Talvez isso tenha vindo para mudar essa cultura e começar a ter uma base, um planejamento. Mas o que a gente poderia fazer agora para auxiliar essas pessoas, esses empreendedores? Legal, Alessandra. O Sebrae, como eu falei, a gente está tem atuado muito fortemente no atendimento aos micro e pequenos empresários, né, e as empresas, aliás, empresários de micro e pequenas empresas e as MEIs, e a gente, só para você ter uma ideia, um dado aqui importante, mesmo a gente não estando presencialmente, mas em média ao Sebrae, a unidade do Estado, que aumentou 50% a mais nos atendimentos, né? A gente teve que fazer uma transformação digital assim da noite para o dia,
e nós começamos a atender pelos canais digitais, talvez muito mais do que o presencial. E aí, nesse tocante, como eu falei aqui, a gente vem trazendo bem essa questão do planejamento, mas a gente traz inicialmente, o primeiro você sobreviver, e durante essa sobrevivência, que eu acho que já passou o período agora, né, começamos em março, nós estamos agora em junho, né, vão lá uns 3 meses, vamos dizer, então acho que agora passou aquele susto inicial, a gente começou ali a dar um amparo para poder fazer a transformação digital de muitas empresas, né? E essa transformação digital das muitas empresas não quer dizer tão somente passar a utilizar um aplicativo, por exemplo, para entregas, né? Tão somente começar a você aparecer nas redes sociais como usando marketing digital. E aí, agora a gente entra nesse momento. Por isso que, nesse momento, a Universidade Corporativa ela vem trabalhando com as unidades da DTEC que atendem os nossos clientes, para poder fazer a capacitação em novas metodologias para que eles possam levar a essas pessoas a fazerem o planejamento ou fazer o seu replanejamento, né? Utilizando metodologias ágeis que a gente vem agora capacitando-os. Mas eu queria trazer um ponto também da questão do planejamento, que aí, aquele que é o pequeno mesmo, né? Poxa, mas eu sou pequeno, eu sou dono de uma banca de revista, né? Poxa, eu sou dono ali de uma loja de bombons, né? Só tem uma loja de bombom, né? Como é que eu vou fazer orçamento, planejamento e tudo mais? E aí eu digo sempre, eu sou também professor de marketing e de teoria geral da administração, para você fazer um planejamento, não precisa você pegar aquele documento todo estruturado e sair detalhando tudo. O mais importante é que você, pelo menos, não estou dizendo que isso é o que resolve, né? Mas pelo menos, mentalmente, você tenha o passo a passo do que você quer realizar, tenha os seus pontos de controle para saber se esses passos estão avançando, tanto do ponto de vista dos recursos financeiros, como do ponto de vista também da execução de mercado, e aí você possa acompanhá-lo. Porque se você não fizer nada, talvez você não consiga ter uma sobrevivência tão extensa. Então, é importante, sim, esse trabalho que a gente vem fazendo com os nossos consultores e instrutores. Por outro lado, você falou aí também da cultura empreendedora que nós não temos, né? O Sebrae não atende só no atendimento, só não faz, ele também faz o atendimento à cultura empreendedora no nosso país. A gente tem programas para estimular, né, e educar as pessoas para uma cultura empreendedora. Então, a gente atua também no ensino fundamental, com projetos para o ensino fundamental, projetos para o ensino médio e projetos também para o pessoal que está nas universidades e faculdades, para poder a gente fomentar uma cultura empreendedora. Então, são 2 grandes focos nossos: fomentar uma cultura empreendedora e também dar suporte aos pequenos negócios. Então, como eu falei, voltando aqui, que eu acho importante a gente destacar, você que é pequeno e você acha que o meu negócio não tem esse tamanho para poder fazer aqui um documento extenso com vários dados e índices, faça mentalmente, anote num pedaço de papel. Pega um caderno assim, ó, anota na mão mesmo, não precisa ir no computador também não, mas você ter ali anotado quais são os seus passos, e para cada passo que você executar, você tem ali um índice com relação ao seu faturamento, né? Quando eu completar esse passo, eu vou estar aqui, estou estimando ter um faturamento X, ou um lucro. Enfim, anote e siga o que você planejou, que você anotou ali no caderno. Isso já é um planejamento. Eu estou falando aqui para microempresas mesmo, para MEIs, que faturam mais de 80, um pouco mais de 80 mil ano, né? 6 mil, um pouco mais de 6 mil mês. Então, importante. E aí o resto é procurar o Sebrae, né? Meu negócio aumentou, cresceu, então eu preciso agora de uma coisa mais estruturada para poder fazer o meu negócio avançar e ser longevo. Procura o Sebrae. Perfeito. Jarley, uma coisa muito importante é buscar auxílio. Eu acho que esse talvez seja o ponto-chave para quem está passando por dificuldades, porque todos nós estamos, em maior ou menor escala, seja dificuldade de fluxo de caixa, seja alguma dificuldade em nível pessoal, seja afastamento de família, todos nós estamos sofrendo algum tipo de impacto em função da pandemia. E quando a gente tem um profissional que está
passando por uma dificuldade, se é dentro de uma empresa, ele precisa buscar apoio de uma consultoria, do Sebrae. Se ele está com um problema pessoal, está se sentindo uma situação muito desconfortável, vai buscar um apoio psicológico, ou até mesmo uma coisa que tu falaste, que eu queria justamente enfatizar nesse momento, que são as redes, as associações, os sindicatos, as entidades, ou até redes informais. Daqui a pouco eu tenho uma pequena relojoaria, vou falar com outro dono de pequena relojoaria, vou falar com outro dono de um pequeno negócio perto da onde eu estou instalado, porque os problemas daquelas pessoas talvez não sejam tão diferentes dos meus, e talvez eles tenham conseguido encontrar soluções que eu posso aproveitar. Então, nessa hora, eu não posso encarar como um concorrente, mas sim como alguém que pode me ajudar a superar aquela dificuldade. Isso mesmo, Rogério. Sempre é importante a gente conversar e manter uma rede de um networking, né, profissional dentro da área que você trabalha, manter essa rede ativa. A gente incentiva bastante para que essas pessoas, esses empresários, possam se associar, né, e buscar a troca de conhecimentos, que nesse momento também é muito importante. E aí você vê aí, né, o Sebrae nada mais é de um grande hub, né, de conhecimento também, né? A gente recebe de alguns clientes e entrega para outros. E assim vai, né? Nós temos um trabalho também setorial muito grande, tem lá um banco de informações que não foi criado da cabeça do Sebrae, mas sim de estudo, pesquisa, mas também que veio das empresas, né, que nós atendemos, e aí a gente tem lá um banco de soluções, um banco de informações que pode ser usado para esse momento. Como eu falei agora há pouco que a Ana Paula perguntou, se aglutinar, né? Eu falei a palavra aglutinar para não ela ser, não indicar que você tem que ser parte de alguma associação, ou de algum fórum, ou de algum comitê. Enfim, a palavra aglutinar num sentido mais geral, você está perto dessas pessoas que possam também lhe fortalecer. Eu sempre digo que não há concorrência, há um negócio que você, quando planejou, não soube colocá-lo bem no mercado, com relação ao produto, com relação ao encantamento que esse produto ou serviço dá ao seu cliente, né, com relação ao público-alvo, classe A, B ou C, que se ele escolheu certo ou errado. Às vezes você tem um produto classe A, está vendendo com um produto para um público classe C e vice-versa. Eu acho que ele não posicionou legal na concorrência, porque você tem públicos aí, mesmo nas mesmas classes, você tem pessoas que se encantam de maneiras diferentes pelo seu produto e seu serviço. Então, procura mesmo conversar com outras pessoas, trocar ideias informalmente, bater um papo. Estou aqui no meu negócio com essas dificuldades. Existem muitas áreas de um negócio que são comuns aos outros e todos podem aí trazer, nessa troca de experiência, trazer informações. É muito importante, sim. Jarley, a gente vai fazer agora uma rodada final aí de comentários. Estamos chegando ao final aí desse nosso bate-papo. E eu gostaria de convidar, então, primeiro a Alessandra Fraga, empreendedora, consultora de imagem e membro da coordenação nacional da BPW, para deixar a sua mensagem, depois a Ana Paula e depois a gente volta contigo, Jarley. Primeiro, eu quero te agradecer por tu estar com a gente, passando um pouco o teu conhecimento, conversando, explicando como é que os empreendedores podem fazer. Eu vou te confessar que, para mim, o Sebrae foi o meu começo. Como disse o Rogério, como tu falaste, a questão da busca, né, da tua rede, né, em algum lugar. E a minha busca, te confesso, que foi através do Sebrae. Eu tinha, mais de 10 anos atrás, um objetivo de criar uma loja colaborativa. E a maioria dos meus parceiros eu achei dentro do Sebrae. E depois eu fui buscando outras redes. Então, a importância de um trabalho como o do Sebrae para os empreendedores. Então, eu gostaria de te agradecer. E, como tu falaste, né, comecem a planejar aos poucos, mas depois busque o Sebrae, porque ele realmente te auxilia. Muito obrigada. Isso. Ana Paula.
Obrigada, Rogério. Só tenho muito, Jarley, a te agradecer por ter disponibilizado o teu tempo para poder participar deste movimento, do compartilhamento de informações. Tu que tem uma experiência muito grande, vinda do Sebrae, de todas as tuas atividades, como tu mesmo disseste, tu é professor, então tu tá no dia a dia ali, aprendendo com os alunos, aprendendo com as outras organizações, trazendo informações para a gente, para ser compartilhada ainda mais. E sim, eu também sou cria do Sebrae, já fiz muitos cursos e sempre que eu posso, eu aprendo, vou me desenvolver, porque a gente precisa aprimorar. Os nossos conhecimentos, eles vão saindo, né? E estão chegando outros conhecimentos. Agora mesmo tu está me dizendo, a gente aplica as ferramentas ágeis para os empreendedores, para os empresários, que antes não era assim, antes era o planejamento gigante que demorava meses para ser executado, e a gente precisa renovar os nossos conhecimentos, e a gente também que é consultor, a gente também busca instituições para aprender e também conseguir desenvolver as empresas que a gente trabalha. O bom de conversar contigo é que eu enxerguei que existe um caminho. E eu acredito que as pessoas que assistirem esse vídeo também vão ter essa mesma sensação. Existe um caminho, as coisas vão continuar se desenvolvendo, os negócios continuarão sendo feitos e aprimorados e mudados. É necessário a gente buscar conhecimento, buscar auxílio, apoio, nos fortalecer e seguir adiante, de preferência de forma otimista, porque o pessimismo não vai levar a gente a lugar nenhum, né? Muita gratidão e espero que a gente possa desenvolver muitas outras atividades como essa que possam auxiliar as outras pessoas. Muita gratidão. Jarley Almeida, gerente nacional da Universidade Corporativa do Sebrae. Muito obrigado pelo teu tempo, pelo compartilhamento de conhecimento, e fica à vontade para deixar uma mensagem final para quem está nos vendo pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, e quem está nos ouvindo aí pelo Anchor e pelo Spotify. Então, pessoal, obrigado aí pelo convite, mais uma vez, Rogério, Alessandra e Ana Paula. Eu sou uma pessoa bem otimista, como sempre, sou muito otimista. Faço, claro, obviamente, gosto de trazer sempre reflexões realistas para poder basear o meu otimismo, né? E eu queria falar, assim, duas coisas. Primeiro, assim, a gente precisa estar sempre atento, porque o mercado realmente muda muito, sabe? O mercado profissional, o mercado, as empresas, no meio do trabalho, gestão, e aí você precisa estar muito atento para estar atual, né? Eu vou falar aqui um exemplo com essa questão do mercado, né? Isso serve para, eu estou usando isso como exemplo para poder utilizar dentro das empresas, que você precisa sempre estar atento para estar se atualizando e trazendo coisas novas, né? Para poder estar sempre encantando os clientes. Eu vou dar um exemplo pessoal, mas não como empresário, mas como profissional de mercado, né? Empresário já fui, tive vários negócios de sucesso, inclusive uma fábrica de sorvete, uma fábrica que eu tinha nove filiais de 9 sorveterias e vendia também no atacado, uma carteira aí de mais de 60 clientes. Mas eu vou trazer um exemplo meu assim com relação a essa mudança, né? Eu sou um profissional que, como eu falei, já tive as minhas empresas e parti para o mercado uma certa época, tive algumas dificuldades, mas tive a oportunidade de trabalhar em várias empresas, algumas delas, inclusive, multinacionais, uma delas do Jorge Paulo Lima, uma empresa de private equity, que tinha uma grande filial lá em Fortaleza, eu sou cearense, mas, enfim, a reflexão é que naquela época, o mercado via um profissional que tinha diversas experiências, ele não vinha com bons olhos. O cara veio do mercado da indústria, comércio, serviço. Ele estava ali numa área de educação, foi para a saúde, enfim, né? E hoje, né, esse mesmo profissional, ele é super valorizado no mercado, porque o pessoal diz que tem uma visão ampla, né? Uma visão de mundo, ele é multidisciplinar,
e ele conhecendo vários mercados, vários negócios, ele tem mais capacidade de gerir uma empresa. Então, serve bastante para que a gente utilize os nossos negócios, que os tempos mudam, né? E que a gente tem sempre a acreditar. E um outro ponto importante para que a gente possa também partir é essa questão aí do novo mundo que a Ana Paula trouxe. Não sei se é um pouco não sei se eu sou um pouco sonhador, mas se eu sou um sonhador, eu estou sonhando com mais algumas pessoas que eu conheço que também têm o mesmo pensamento. Eu acho que a gente só muda o nosso país, né, se a gente pautar todo o nosso aprendizado durante toda uma vida, né, com princípios éticos, com valores e com cidadania, a gente amar o nosso país, né? Eu digo muito aqui que hoje no Brasil o certo está errado e o errado está certo. Caramba, onde é que a gente parou, pessoal? Onde é que a gente parou? Então, minha palavra final e meu pedido é que a gente não tenha, mesmo que outros estejam aí dizendo que você está sendo trouxa, vou usar um linguajar bem mais simples, mas bem objetivo, que se tiver aí, com certeza terá muitos empresários de MEIs e pequenas empresas ouvindo, então, mesmo assim, continue em frente, certo? Sigam e eduquem as pessoas que estão próximas de você, na sua família, na sua empresa, com princípios éticos. Só assim a gente vai conseguir mudar nosso país. Não vai ser de um dia para o outro. E assim, mudando nosso país, a gente tem dias melhores para os nossos filhos e dias melhores para as nossas empresas. Então, muito obrigado. Saúde para vocês. Muito obrigado, Diarra Almeida, gerente nacional da Universidade Corporativa do Sebrae. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Alessandra, por essa ótima conversa aí que a gente teve. Então, vamos ficando por aqui. E logo, logo, vamos estar com mais um vídeo ajudando aí as pessoas a refletirem sobre esse momento tão complexo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Até mais!